Quero saudar todos que estão me ouvindo com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui nessa tarde de sábado no salão Arautos de Elohim, salão de cabeleireiro, nosso irmão Flávio, onde após cortarmos o cabelo, resolvemos filmar uma palavra de Deus na qual estamos trazendo para o coração de vocês que estão nos assistindo aqui nessa tarde. Eu quero deixar uma palavra de meditação que você encontra no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, que diz assim: estavam todos reunidos em um lugar de adoração, quando de repente sobreveio do céu um som como de um vento forte e impetuoso, encheu toda a casa na qual estavam assentados. E quando de repente começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Quando nós olhamos para esse livro de Atos, nós vemos que o povo que permaneceu em Jerusalém, até que do alto viesse a promessa, viesse o revestimento de poder na qual Jesus, quando estava ainda na terra, disse: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, depois vão até Samaria e até os confins da terra, anunciando a palavra do Senhor. Então o povo fez conforme a palavra de Jesus. Ficaram em Jerusalém, ficaram no cenáculo, reunidos esperando a promessa do Senhor. Mas a promessa do Senhor demorou alguns dias. De repente eles estavam reunidos em um número até maior, mas a promessa foi demorando para se cumprir. E o número de pessoas que aguardavam a promessa foi diminuindo. Mas um dia, eles reunidos buscando a promessa de Deus, buscando o revestimento que viesse do alto, sobreveio naquele cenáculo um som de um vento forte e impetuoso e enche toda a casa. Eles ouvem um som como de um vento forte e impetuoso e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. O que me chama a atenção é nesse texto explanado é o seguinte: estavam todos reunidos, independentemente de classe social, independentemente de cor de pele, independentemente de grau de estudo, independentemente de cultura. Eles estavam reunidos no mesmo lugar. E é bem assim como Deus ele faz em nossas vidas. Não importa o seu poder aquisitivo, não importa a sua classe social, não importa o tipo de cor de pele que você tem. Quando Deus ele quer te encher, Ele te enche. Quando Deus quer te separar para uma obra, Ele te separa. E não tem nada que impeça isso na sua vida. Meu querido, naquele cenário, quando o Espírito Santo desce sobre aqueles que estavam reunidos, eles começam a falar em outras línguas. E quem ouve fala assim: eles estão bêbados. Eles estão embriagados. Pedro, cheio do Espírito Santo, que outra hora era pescador, homem leigo, que não conhecia os mistérios de Deus, ele se põe de pé, cheio do Espírito Santo, e começa a pregar dizendo: eles não estão bêbados, sendo ainda a nona hora do dia, eles estão cheios do Espírito Santo, para se cumprir a profecia do profeta Joel, que diz que nos últimos dias Deus derramaria do teu Espírito sobre toda a carne. Meu querido, preste bem atenção. Aqui nós vemos que o Espírito Santo veio como um som de um vento forte e impetuoso. O Espírito Santo, ele tem várias formas, ele tem vários símbolos. E um dos símbolos do Espírito Santo é o vento. Como o som de um vento forte e impetuoso veio o Espírito Santo. E os símbolos do Espírito Santo são fogo, vento, água, azeite, pombo. Ou seja, quando eu falo de vento, eu falo do Espírito Santo. E quando eu falo do Espírito Santo, eu falo de fogo. Quando eu falo do Espírito Santo, eu falo de avivamento. Quando eu falo do Espírito Santo, eu falo do Consolador. Quando eu falo do Espírito Santo, eu falo do Regenerador. Quando eu falo do Espírito Santo, eu falo daquele que convence o homem do pecado. Quando eu falo do Espírito Santo, eu falo do autor e consumador da nossa fé. Quando eu falo do Espírito Santo, eu falo do Deus que vai te levantar, independentemente de onde você esteja, te erguer pelas mãos e te dar a vitória em nome de Jesus. Eu espero que você fique com esta palavra. Que Deus venha abençoar a sua vida. Amém? Que os irmãos fiquem com essa palavra gravada no seu coração. E agora eu vou passar para o irmão Evandro trazer uma palavra de Deus no coração dos irmãos. Enche linguiça, não? Enche linguiça, não enche não? Caramba, meu, fiquei 4 minutos, nem parece, velho. Quero saudar. 3. Boa tarde a todos que estão nos assistindo agora pelo Facebook e pelo YouTube, um canal, um veículo de... Nossa, volta aí agora. Isso é bom, mano. Pode ir treinando, vai acostumando. Bom, pessoal, agora são exatamente 4h15 da tarde. Estamos aqui reunidos no salão de cabeleireiro do nosso irmão Flávio. E nós resolvemos fazer um vídeo aqui para deixar uma palavra de meditação
Para todos vocês que estão nos assistindo agora pelo Facebook e pela YouTube, a palavra que eu quero deixar de meditação no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 19 e 20, está escrito assim: vinde e matemos e lançamos ele em umas cisternas, vamos dizer o que será dos seus sonhos. Bem, falar de sonhos é falar de realizações, falar de sonho é falar de conquista. Eu quero classificar 3 tipos de sonho diferentes que todo ser humano tem na vida. O primeiro tipo de sonho são sonhos dados, projetados por Deus. O segundo sonhos são sonhos do diabo. No livro de João, capítulo 10, versículo 10, a Bíblia diz que o ladrão só não vem para roubar, matar e destruir sonhos, projetos e realizações. E o terceiro tipo de sonho que eu classifico é de muita ocupação vem os sonhos. No livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 3, a Bíblia fala de muita ocupação vem os sonhos, ou seja, de muito você ficar pensando, de você desejar algo, quando você chega de noite você acaba sonhando com aquilo. Mas essa passagem que no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 19, fala um sonho a qual que Deus deu à vida de José. E por causa desse sonho que Deus deu, um sonho projetado, ele foi caluniado, ele foi invejado pelo seu irmão. E muitas das vezes quando nós temos os sonhos, nós não podemos contar um sonho para qualquer pessoa, porque senão quando você conta um sonho, muitas das vezes o inimigo levanta e você acaba perdendo a bênção de Deus. Mas na noite de hoje, o Senhor quer te abençoar, e todo sonho que Deus te dá tem um preço a ser pago. Muitas das vezes você vai ser perseguido, muitas das vezes você vai ser caluniado, muitas das vezes você vai ser maltratado, porque todo sonho tem um preço a ser pago. Louvado seja Deus. Mas na tarde de hoje eu quero deixar de meditação essa palavra que se encontra de muita ocupação vem os sonhos. Há 3 tipos: sonho dado por Deus e sonho do diabo. Mas o sonho que Deus te deu, ele vai te abençoar muito. E assim eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Eu quero passar a oportunidade aqui para o nosso irmão Flávio deixar uma palavra de meditação aqui, amém? Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Quero agradecer essa rica oportunidade que Deus tem me dado. Quem tem Bíblia, abra ela no livro de João, capítulo 4, versículo 13. Amém? Amém. Jesus. Quem veio aqui nessa noite de hoje para tomar posse da vitória de Deus? Eu vim aqui no propósito de adorar e ter comigo que um pregador Deus levanta, instrumentista Deus levanta, um obreiro Deus levanta. Agora um verdadeiro adorador Deus não levanta, ele procura. Então que ele venha achar nessa noite de hoje uma verdadeira adoração em nossos corações. Amém? Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Jesus. Livro de João, capítulo 4, verso 13. Disse-lhe Jesus: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Igreja, eu quero dizer nessa noite de hoje que Jesus, após a sua caminhada, se despede de seus discípulos. Seus discípulos, a Bíblia nos diz que eles saíram diante de Jesus para comprar alguma coisa. Enquanto isso, Jesus Cristo, ele vai, sente sede, para junto ao poço por nome Poço de Jacó. Ele se depara com uma mulher samaritana. Ele olha para ela e diz: mulher, me dá um pouco dessa água que eu estou com sede. Aquela mulher no mesmo momento olha para Jesus e diz para ele: como podes tu, sendo judeu, me pedir água para uma mulher que sou samaritana? Existia, irmão Evandro, uma rivalidade entre o povo de Samaria e entre o povo judeu. Naquele exato momento, Jesus Cristo olha para aquela mulher, irmão Amarante, e diz para ela: mulher, se tu soubesse quem te pede água, tu me daria dessa água, e eu te daria de uma água que tu nunca mais teria sede. No mesmo momento, aquela mulher olha para Jesus e disse: se tu tem dessa água, por que você não pede dela? Você vem me pedir água, você não tem nem com que tirar água, você não tem um cântaro na mão, e você diz para mim que você tem uma água para beber. Naquele exato momento, Jesus olha para ela e diz: mulher, eu tenho dessa água, e essa água te fará dentro do teu ventre jorrar de uma água viva que te levará para a vida eterna. Naquele exato momento, irmão Amarante, aquela mulher olha para Jesus e disse: então, me dá essa água para que eu não volte aqui e não venha mais buscar, não volte mais ter sede, venha me alimentar. Naquele exato momento, Jesus Cristo, ele olha para aquela mulher e diz para aquela mulher: você quer dessa água? Eu vou te dar dessa água, mas vai primeiro, chama o teu marido. Ela olha para
Jesus e disse: eu não tenho marido. Jesus Cristo olha e diz para ela: disseste bem, tivesse 5 e o que você tem agora também não é teu. O que eu quero dizer? Jesus Cristo ofereceu uma água, querendo dizer dele mesmo àquela mulher, mas quando ele diz: eu vou te dar essa água, e nasce no coração daquela mulher o desejo de beber da água, o que eu entendo com isso? Eu quero dizer nessa noite de hoje que Jesus Cristo olha para aquela mulher e diz: você vai beber da água que eu tenho, mas para beber da minha água tem que primeiro se consertar. Cadê o teu marido? Eu quero dizer que uma grande multidão arrodeava Jesus, estão tentando e moivando, chamar a atenção do mestre. De repente, um homem de pequena estatura, baixinho, sobe em uma figueira. Ele tenta chamar de qualquer jeito a atenção de Jesus, irmão Amarante. De repente, aquela multidão para. Jesus Cristo olha para a figueira e diz: Zaqueu, Zaqueu, você até que para chamar minha atenção, você fez certinho, homem. Você subiu numa figueira para chamar minha atenção, e até que eu parei. Agora, para você ter intimidade com o dono da água, desce da figueira, Zaqueu, que hoje me convém entrar na sua casa. Ei, eu quero dizer para cada um que entrou nessa tarde de hoje, neste lugar, que para ter intimidade com o dono da água, tem que descer na presença de Deus. Desça na presença dele aqui nessa tarde de hoje, e Deus, ele há de te exaltar, porque a Bíblia nos diz no livro de Tiago 4,10: humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Eu quero agradecer a oportunidade e as palmas louvam ao Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe.